Salve! Tudo bem com vocês? Aqui é o Sr. Ambrósio. No vídeo de hoje, iremos começar a tratar sobre uma grande obra na teologia católica, a Suma Teológica. Todavia, faremos uma abordagem aqui com base no livro da Suma Teológica em forma de catecismo. Hoje, no vídeo de hoje, vamos ter a introdução do que se trata esse livro, quem é seu autor e qual o fim desta obra. Fiquem ligados e bora pro vídeo. Bem, Suma Teológica foi escrita por Santo Tomás de Aquino. Foi um santo frade e doutor da igreja. Inclusive, dentre os doutores da igreja, eu gosto de fazer meio que uma espécie de ranking dos maiores. Coisa minha mesmo, talvez seja até imaturidade. Mas, deixando essa imaturidade assim, fora do contexto, eu coloco ele em terceiro lugar dentro da minha lista de maiores doutores da igreja, perdendo apenas para Santo Agostinho e o primeiro lugar São Paulo. Mas há quem discorde de mim, dessa minha opinião e tudo mais. Mas aí o julgar da posição dele nesse ranking fica à mercê de vocês. Mas minha opinião é esta. Pois bem, voltando ao foco. Santo Tomás de Aquino, ele em 1230, os pais deles confiaram a educação dele quando era menino, tinha 5 anos, sob os cuidados do tio dele, que é o Sinibaldo, abalde de Monte Cassino. Foi ali que, ainda criança, fazia para seus mestres a pergunta que resumiu a obsessão de toda a sua vida: quem é Deus? E só para responder essa tremenda interrogação, ele viveu, escreveu e ensinou. Mas, colocando em foco aqui a Suma Teológica, seu único objetivo e fim, como o mesmo Santo Doutor adverte no princípio da obra, é Deus. Deus uno, ser divino, vida íntima de Deus, misteriosa e divina fecundidade em virtude da qual brota, com esplêndida floração, a trindade de pessoas, sem detrimento da unidade da essência. E bom, sem no desenrolar, que do tanto que eu podia desenrolar desta explicação, eu vou tentar resumir da melhor maneira possível. Aqui, Santo Tomás examina e estuda com riqueza, de pormenores tudo quanto pode auxiliar, ou servir de obstáculo para que o homem consiga Deus. Bondade e malícia das ações morais, qualidades que adquirem, mercê da graça sobrenatural, mérito e demérito, conformidade e discordância com a lei divina, classificação dos atos humanos e suas relações de dependência com as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e com as quatro morais, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Caracteres ou modalidades que eles tomam nos estados de perfeição, a saber, o episcopado, a plenitude do sacerdócio e o estado religioso. Por último, Deus Redentor, que, compadecido de sua de toda desgostosa criatura, enferma, desamparada, reduzida pelo pecado ao último extremo de indigência, se dignou baixar à terra para dadivar-nos com sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Meios com que o gênero humano, saído de suas mãos e regenerado com a graça dos sacramentos, possa empreender debaixo de seu amparo o caminho da felicidade, até chegar a abismar-se do mesmo Deus, oceano sem praias e sem fundo, oceano de luz, de amor, de vida e de ventura. Este é o único objetivo e íntegro das três partes que compõem a Suma Teológica. Ou seja, logo, a conclusão que chegamos é como diria o padre Josileu, aquele do Instagram famoso: é muita massa. Divide-se cada parte em questões e essas em artigos. A primeira compreende 119 questões e 584 artigos. Subdivide-se a segunda em duas seções, contendo a primeira seção 174 questões com 618 artigos, a segunda 189 e 924 respectivamente. E, infelizmente, a morte cegou em pleno vigor a vida de São Tomás, porque antes de poder acabar a terceira parte, acrescentada mais tarde com os extratos de outras obras, em que o doutor havia explicado as matérias que ali não pôde tratar, Então, foram acrescentados após a morte,
E foram escritas pelo santo as 190 primeiras questões, subdivididas em 559 artigos. O acrescentado, conhecido com o nome de suplemento, contém 442 artigos, e mais um apêndice de 3 questões e 10 artigos. Enfim, no total 614 questões e 3.137 artigos. Enfim, a teológica ela foi posta aqui em forma de catecismo para uso de todos os fiéis. E espera-se, por meio desta obra, que todos se tenham convencido de que a pavorosa Suma pode transformar-se sem perder qualquer dos seus caracteres essenciais em um simples e luminoso catecismo, capaz de pôr ao alcance das crianças o mais recôndito da ciência sagrada. Agora aqui para completarmos a nossa introdução com magnífica obra, que está uma carta do Papa Bento XV, o qual ele escreve para o autor deste livro aqui que eu estou lendo para vocês, que eu tratarei com vocês, né? Começando aqui, obviamente, tradução para o português, né? Querido filho, saúde e bênção apostólica. Os numerosos com expressivos e extraordinários elogios tributados pela Santa Fé a Santo Tomás de Aquino não permitem mais a qualquer católico pôr em dúvida que Deus o enviou para que a sua igreja tivesse um doutor, a quem especialmente seguisse em todos os tempos. Útil e oportuno, parecia que a doutrina de tão preclaro varão não se limitasse simplesmente a ser patrimônio dos eclesiásticos, mas que se estendesse a todos os que se dedicam a assíduos estudos sobre religião, e também ao mesmo povo, visto que, por lei natural, quanto mais alguém se chega ao fogo, mais viva a claridade o ilumina. Certamente és muito digno de louvor, porque havendo-te proposto escrever um comentário literal, em francês, à douta obra do Dr. Angélico, a Suma Teológica, de como êxito correspondeu aos seus fins, o demonstram os volumes publicados até essa data. Agora, a divulgastes explicada em forma de catecismo. Deste modo, soubestes acomodar ao alcance de sábios e ignorantes os tesouros daquele gênio excelso, condensando em formas claras, breves e concisas o que ele, com maior amplitude e abundância, escreveu. Por nossa parte, te felicitamos por teus prolongados estudos e trabalhos, nos quais te mostras excelente conhecedor da ciência tomista. E sinceramente desejamos que consigas o fim que, ao empreendê-los, te inspirou o teu amor à Santa Igreja. Que sirvam a muitos para conhecer a fundo a doutrina cristã. E, em prova dos divinos favores e testemunho de nossa especial benevolência, com muito amor te damos, a ti, querido filho, e aos teus discípulos, a bênção apostólica. Dada em São Pedro de Roma, em 5 de fevereiro de 1919, no ano quinto de nosso pontificado, Bento XV. Pois bem, esta foi a introdução desta série de vídeos que hei de fazer com vocês. Deus abençoe você e sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vale.